a teologia da prosperidade na vida de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os 7 dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Senhor, fale aos nossos corações, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Nós queremos aprender, ó Deus, sobre o que a sua palavra nos ensina aqui nesse texto a respeito de ser próspero. Nos dê direção, orientação, sabedoria, abra nossa mente e o nosso entendimento, cuide de nossas crianças, ó Deus, para que elas possam ser edificadas e que nós possamos, ó Deus, aqui receber do Senhor uma porção especial da Tua Palavra no ensinamento bíblico a respeito desse tema tão importante nos dias de hoje. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Você já ouviu falar sobre teologia da prosperidade? Quem já ouviu falar sobre teologia da prosperidade, levanta a mão assim. Quem em algum momento, qualquer momento, já ouviu falar? Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é errado, irmãos? A teologia da prosperidade é bíblica? Sim ou não? Agora, a forma que a teologia da prosperidade se apresenta para nós, ela é correta? Diante dos púlpitos, diante das perspectivas, diante dos ensinamentos, diante dos pastores que têm se apresentado com uma teologia da prosperidade, e na verdade é uma teoantropologia da prosperidade. Porque teologia é o estudo de Deus. Teo, Deus.
Logia, o estudo. Então nós estamos falando estudar Deus e o que Ele tem a dizer na sua palavra sobre prosperidade. E quando nós olhamos para o contexto do evangelicalismo que nós estamos inseridos, e aí eu posso levantar a questão no Brasil. Tem como saber como que isso é nos Estados Unidos? Tem como, posso falar daqui. Nós, quando ouvimos falar, nós que somos conservadores, bíblicos, que andamos no contexto, na linha da teologia reformada, quando nós escutamos falar sobre teologia da prosperidade, a nossa tendência é arrepiar o cabelo da coluna. A gente chega e faz assim, ó. Por outro lado, no movimento carismático, do neopentecostalismo, quando se fala de teologia, a teologia da prosperidade já é motivo de pirueta, rodopiar, falar em línguas adoidado, simplesmente pelo termo usado, colocado numa frase. Mas eu gostaria de olhar a partir da vida de Jó. Observe bem que nós falaremos a partir da vida de Jó, os aprendizados que nós temos a respeito da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não é uma falsa teologia. A aplicação dela tem se dado numa teologia errada. Porque se coloca o foco da teologia da prosperidade no homem e não em Deus. Por isso que eu chamei ela de uma antropoteologia, que é o homem se colocando como senhor de si mesmo e capaz de produzir as suas bênçãos e de dar ordens a Deus para que lhe prospere. E aí nós invertemos todo o caminho e estamos correndo sério risco, de fato, de errar na nossa teologia, no que diz respeito à prosperidade. A prosperidade bíblica, ela é prometida, primeiro, a partir do que Cristo fez, e segundo, a partir da eternidade. Quando você coloca a prosperidade bíblica numa moeda de troca, no que o homem fez e numa perspectiva do aqui e agora, você já está colocando tudo que vai ser dito dali para frente em xeque. Não é errado ser próspero, não é errado ser rico. Esse homem que está aqui diante de nós, a Bíblia vai narrar a respeito dele, nós acabamos de ler que ele era o maior entre todos no Ocidente. Na verdade, no Oriente. Não tinha ninguém como ele. Mais rico, próspero. Você imagina aí, seu Ivo, irmão Gessinei, imagina aí na cabeça de vocês agora a quantidade de terra que ele deveria ter para ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Quanto que é uma junta de boi, seu Dinley? Que o senhor que é carreiro antigo, uma junta de boi são quantos bois? 2. 500 juntas de boi, 1.000 boi. Você imagina 3.000 camelos. Só para beber água esses camelos, amigo. O camelo fica muito tempo sem beber água, mas quando ele vai beber água, ele seca o açude, igual aquele de Gil ali. Imagina 3.000 camelos bebendo água no açude ali, Sinei, seu ali. Acho que não ia dar conta, não. Você imagina esse homem que tinha 500 jumentas. E um tal de cavalo come, pasta, boi, cavalo, boi come até dormindo. O bichinho está lá bem assim, ó, ruminando. Come o dia todo para a noite, para não ficar sem ter o que ruminar. Aí você imagina a quantidade de terra que esse homem tinha, as posses desse homem, um homem de muitas riquezas. E Deus não está apresentando isso como um pecado. Deus não apresenta o testemunho a respeito de Jó
isso como um pecado. Por isso que eu digo, é uma bênção ter posses, ser rico. Agora, a forma com que você enfrenta isso e canaliza isso para a glória de Deus é que faz toda a diferença. Se você de fato é próspero ou se você de fato é alguém que se enriqueceu para você mesmo e não para a glória de Deus. Quando nós olhamos para esse tema, nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá deve remeter glória ao seu nome. Jó, um homem próspero, rico. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos e olhar para a verdadeira prosperidade na vida de Jó. A verdadeira prosperidade na vida de Jó. E apresentar para os irmãos 5 moedas da prosperidade de Jó. 5 moedas da prosperidade de Jó. A primeira moeda da prosperidade de Jó era a prosperidade do testemunho que Deus dá a seu respeito. O primeiro ponto, o primeiro item da prosperidade, do tesouro de Jó, era o testemunho que Deus dá a seu respeito. Então disse o Senhor a Satanás: observastes a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu te pergunto, irmão, o testemunho que Deus dá a seu respeito é uma bênção? O testemunho que Deus apresenta a respeito da sua vida é uma prosperidade que você tem? É um tesouro no seu baú da sua caminhada cristã? E aí eu gostaria de chamar a sua atenção que não foi Satanás que foi questionar a Deus a respeito de Jó. Foi Deus que colocou Jó diante dele para apresentar o seu testemunho. Observaste meu servo Jó? A Bíblia diz que juntou versículo 6, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele. E os filhos de Deus quer dizer os anjos do Senhor que estavam a serviço dele. E no meio foi Satanás. E aí o testemunho que Deus dá a respeito dele é um testemunho que coloca uma pedra no seu tesouro. Qual é o testemunho que Deus tem dado a respeito de nós? E ninguém mais capaz, que nos conhece, nos sonda no nosso íntimo, pode nos dar um testemunho a respeito de nós verdadeiro. Você pode esconder e tentar apresentar um testemunho, uma capa, de uma forma. Mas quem verdadeiramente vê como é o seu testemunho, as suas intenções, as suas motivações, Deus aqui está lidando com as motivações e apresentando as motivações de Jó a despeito das suas posses. Jó não se enriqueceu fazendo falcatrua, sonegando, defraudando, roubando. E a nossa cultura é que quando nós olhamos para a questão das riquezas, virou cultura brasileira se enriquecer através do bem alheio. A prosperidade prometida, ela leva com que muitos passem por cima de todos os princípios de Deus a todo custo para conquistarem os seus bens. Jó, o testemunho que Deus dá a respeito de Jó diz muito a respeito de como ele alcançou o que ele tinha. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Nunca precisou dar um cheque sem fundo. Nunca precisou se portar de forma disfarçada
para possuir alguma coisa. Nunca grilou uma terra. Nunca se apossou de bem indevido. A retidão de Jó fez do que Deus desse um testemunho a respeito dele. E quando nós olhamos para esse livro, que é tido historicamente como um dos livros mais antigos da Bíblia, um dos que primeiro foram escritos, e se encaixa na cronologia, segundo muitos historiadores, teólogos, depois de Gênesis capítulo 3, depois da queda, nós observamos que esse livro, ele apresenta para nós um modelo de vida. Um livro de gênero literário de poesia, um livro que está enquadrado na Bíblia hebraica na parte de sabedoria, e um livro que vai falar a respeito de um homem e como ele se portou diante de Deus. Nós costumamos olhar para o livro de Jó como um livro de alguém que sofreu, que tinha tudo, perdeu tudo, depois recuperou tudo em dobro. Nós não conseguimos enxergar a grandeza de um Deus que rege todas as coisas, é soberano, guia a vida de todos, sustenta a todos, e todos estão e tudo está sobre o seu controle, até o diabo. Conta uma história a respeito de uma mulher. Ela estava sem nada para comer com seus filhos. Ela tinha um vizinho que morava na frente da sua casa, que era ateu. Ele era ateu. E aquela mulher ficou pobre, aquela mulher não tinha o que comer, aquela mulher passou a viver a miséria com seus filhos, e ela continuou servindo ao Senhor. E aquele ateu que morava na frente da sua casa e fazia questão de zombá-la, ele dizia: mas cadê seu Deus? Cadê o seu Deus? Ele não está vendo o seu sofrimento? Ele está indiferente com você? Cadê o seu Deus? E aí aquele homem, um dia, decidiu fazer uma pegadinha com aquela mulher necessitada. O que ele fez? Ele fez uma compra rica, bastante coisa, biscoito para as crianças, doces para as crianças, muitas coisas, suprimento necessário que ela precisava, carne, preparou aquela compra maravilhosa para aquela mulher. E ele escreveu um bilhete de Satanás para a serva de Deus. E mandou o entregador ir lá entregar e deixar aquele bilhete na porta dela, tocou a campainha, o entregador deixou aquele bilhete e foi embora. Aquela mulher pegou aquela compra toda feliz, agradeceu a Deus, se fartou, comeu, leu o bilhete. Bom, leu o bilhete, guardou o bilhete. Comeu, se fartou, se alegrou com seus filhos. E aquele vizinho ficou do outro lado olhando: não é possível. Entendeu? E depois ele foi inquieto até aquela mulher, bateu na sua porta e falou: mas e aí, o que aconteceu aí? Deus mandou uma provisão para mim. Estava passando miséria, agora eu tenho compra aqui para comer durante os 3 meses. E eu ainda vou fazer alguns bolos com os trigos que estão aqui, vou levantar um dinheiro ainda e vou conseguir ter mais comida por mais tempo. E outra, eu vou poder fazer alguns doces, porque veio tanta coisa aqui, tem coisa que eu posso usar, frutas, eu vou poder fazer mais dinheiro ainda. E aquele cara: não é possível. Mas você viu o bilhete que estava na compra? Ela falou: vi sim. Vi sim, estava escrito que foi Satanás que mandou entregar a compra aqui em casa, ele que trouxe a compra aqui. E aí, ele falou: mas você aceita? O diabo que mandou, você aceita? Ela respondeu: até o diabo obedece o que Deus manda. Você está achando que o diabo, ele foi lá e falou: Deus, olha, deixa eu falar um negocinho com você. Você não acha que eu podia tocar em Jó, não? A Bíblia está dizendo que Deus que falou: Satanás,
Deixa eu provocar um negócio aqui com você, para te provar que o meu eleito Jó está sustentado por minhas mãos e ele, diante das responsabilidades que ele tem, ele permanece íntegro. Foi Satanás que falou assim: Deus, olha, eu acho melhor você deixar eu tocar em Jó. Você não acha? Não, deixa eu dar uma ideia aqui. Não, foi Deus que provocou para colocar aquele servo e testemunhar a respeito dele. E o testemunho de Deus é um sinal da prosperidade de Jó. O primeiro sinal da prosperidade de Jó é o testemunho que Deus dá do seu servo Jó. Capítulo 1, versículo 8. Agora, a segunda pedra do tesouro da prosperidade que Jó tinha, e ela não era material. Observe que nós focamos muito a nossa prosperidade no que é material. E muito embora o reflexo do que é material venha, a nossa maior prosperidade está naquilo que nós temos em Deus. Está naquilo que nós, conforme diz a palavra de Deus, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E isso reflete. Me diz aqui, irmão, um cara que é justo, honesto, um cara que compra direitinho, paga direitinho, organizado com suas finanças. Qual a tendência? Ele é estudioso, ele é trabalhador, ele é dedicado, ele é zeloso. Qual a tendência? É a tendência natural da vida, irmão. Agora, nós vamos ver ao final desse sermão que mesmo que nada disso aconteça, o crente, ele tem a sua prosperidade inabalável. Observe que Deus vai dizer agora algumas características de Jó, que são pedras no tesouro dele. Segundo ponto da prosperidade de Jó, na vida de Jó. Ele era homem, diz aí a palavra de Deus, versículo 8, ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro. A integridade é uma pedra no tesouro ou na prosperidade do crente. Ser feito íntegro pelo que Cristo nos ensinou, pela ação da graça e pela santificação, é uma bênção inigualável. Ninguém pode te dar isso. Observe que eu estou dizendo que a integridade do crente não se dá a respeito de partir dele, parte da obra da graça, e depois ele está incumbido de responsabilidade a respeito disso. É a prática cristã, é a responsabilidade do homem diante daquilo que Deus faz. Nós não podemos dizer, não, Deus que me fez íntegro, então não tem compromisso não, eu estou nem aí, acordo tarde, faço o que eu quero, se a vida correr. Não, irmão. O Evangelho, eu falei sobre isso e vou estudar Tiago com a igreja. E nós vamos apanhar um pouquinho, tá? Nós vamos aqui ser apertados um pouco no nosso nível de praticar o Evangelho. A Epístola de Tiago nos exige isso, porque a graça que é dispensada para nos salvar também é uma graça que nos exige prática. A graça que tem indicativos, ela também tem imperativos. E aí, a integridade do homem é uma bênção, é um sinal da prosperidade. Segundo, que na verdade terceiro, o temor. O testemunho que Deus dá, ele diz: homem reto e íntegro, e que teme a Deus. Que teme a Deus. Sabe o que é temor? Deixa eu te explicar agora o que é temor, para que você possa entender o que é temor. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o quê? É o princípio da sabedoria. Ninguém é sábio se não parte do princípio de temer a Deus. O que é temor? Aprendi com o pastor Hermínio. Eu aprendi com o pastor Hermínio. Nós aprendemos coisas boas. Aprendi com o pastor Hermínio. Você pega o liquidificador, explicar agora a explicação didática.
Mas aí, Lídia, Helena, Antonella, o que é temor? Você sabe o que é o liquidificador, né? Faz aquele barulhinho assim, quando você liga, não sabe? Bate os nossos sucos gostosos, nossas vitaminas, bate os bolos, é isso mesmo, Juju, faz. Então, o que é? Pega esse liquidificador, agora imagina o liquidificador, você vai pegar um pouquinho de amor. Você vai pegar amor para botar ali dentro. Agora você vai pegar o segundo ingrediente, medo, jogar ali dentro. Amor primeiro, depois medo, jogou ali dentro. E terceiro, você vai jogar respeito. Jogou ali dentro, aí você bate, aí você liga ele no 3, bateu, aí você bebe, temor. Temor é você fazer coisas em resposta ao amor de Deus, porque você ama a Deus. É você deixar de fazer coisas porque você tem medo de fato da mão de Deus. Certo? Certamente você já fez isso. Eu já fiz isso. Na minha fase de juventude, então, irmão, era só ter aquele terrorzinho gospel da vovó. Você vai ver como é que Deus me pesa a mão. Você ficava com medo danado. É de arrepiar. Não vou fazer nada, estou fora. Dava medo. E muitas coisas, você tem uma atitude de respeitar a vontade de Deus. Temor é você amar a Deus, é você ter medo da mão de Deus, do inferno, da ira dele, é você respeitar e submeter-se à vontade de Deus, ao seu governo. É temor. Tema a Deus. Tema a Deus e viva para a sua glória. Tema a Deus e tenha uma vida de dedicação em expressar isso. É impossível que um servo de Deus que tema a Deus deixe de expressar isso. Você não consegue temer a Deus só no seu secreto. Senão, isso é falso. Eu vou temer a Deus, eu vou ficar lá no meu quarto quietinho, aqui no meu quarto eu temo a Deus, mas quando eu saio, eu sou desenfreado, eu sou explosivo, eu falo do jeito que eu quiser. Deus está dizendo, temor. Temor que Jó tinha era uma bênção, era um sinal da sua prosperidade. Quarto, tudo que ele tinha pertencia a Deus. Tudo que Jó tinha pertencia a Deus. Aqui está talvez o alcance do contentamento que o crente deve ter. E por isso que alguns têm pouco e muito pouco, e se apresentam, ou você olha para a pessoa e você sente a pessoa próspera, a pessoa é alegre com o que tem, a pessoa é feliz, a pessoa é satisfeita. Outros têm muito, e você olha para a pessoa, você não consegue ver que a pessoa consegue desfrutar, usufruir, ela não tem prazer naquilo que ela tem, ela só tem. Mas aquilo não significa, não tem significado, não representa nada de Deus para ela. Talvez uma das principais motivações ou sinais de uma prosperidade é a pessoa alcançar o contentamento. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, eu sei ter abastança, eu sei ter muito, eu sei estar rico, eu sei estar farto, eu sei ter nada, eu sei viver a miséria, eu sei viver a necessidade, e eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu alcancei a alegria, a satisfação, o pleno contentamento em toda e qualquer circunstância. E ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, nós precisamos entender que tudo que nós temos pertence ao Senhor, e assim nós teremos contentamento no que nós temos. Olhe comigo capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, já estou chegando na parte conclusiva do nossa reflexão dessa noite.
E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma exclamação, uma expressão poética da alma de Jó, que diz: olha, eu tenho contentamento em Deus. Eu tenho contentamento tendo tudo, e eu tenho contentamento tendo nada, porque o meu contentamento está nele, não naquilo que ele pode me oferecer. Nós nos acostumamos muito a nos contentar com aquilo que Deus tem a nos oferecer e não com aquilo que ele é para nós. Nós nem sequer nos contentamos com nossa própria vida, aquele que ele fez em nós. Nós queremos algo externo, material, nós queremos ver. Nós somos idólatras, nós precisamos de algo que nós venhamos materializar a nossa fé, ou então reconhecer como uma resposta de fé. Eu vim nu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa expressão é a expressão de quem reconhece a soberania de Deus, o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Jó está nos remetendo a um texto bíblico do Novo Testamento de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nos diz assim, decorado na ponta da língua, você sabe, se eu começar ele, você recita ele junto comigo. Sabemos que todas as coisas concorrem, cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó está declarando isso, ele está dizendo: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Nós precisamos entender sobre esse versículo para praticá-lo de fato, de verdade, que existe um termo aqui exato, usado por Deus, usado por Paulo para expressar a vontade de Deus. Sabemos. É o comentário do Hernando Dias Lopes sobre o texto, é um termo da exata. Ele não tem variável. Ele é sabemos, é definitivo. Ele diz, não algumas coisas, mas todas as coisas. O texto diz, não para o bem de todos, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que está entregue por Deus ao seu pecado, ao seu prazer, para a sua própria condenação, você acha que tudo vai cooperar para o bem dele? Pode cooperar para a sua condenação, não para o seu bem, que são chamados segundo o seu propósito. Gostaria de caminhar para a conclusão e dizer, a verdadeira restauração na vida de Jó, e isso é o quinto ponto na prosperidade de Jó, se dá na resiliência. Ser resiliente é ser próspero, irmão. É a arte de atravessar grandes provações. A resiliência é o exercício daquele que se aquieta em meio à luta e olha para o seu Criador e diz: vai passar. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. E a verdadeira restauração na vida de Jó não foi ter de volta tudo o que perdeu. Foi não. O livro de Jó, apesar de ser extenso de capítulos, ele é curto, porque os capítulos são pequenos. E aí, nós encontramos no capítulo 42, versículo 5, a verdadeira restauração na vida de Jó e a expressão de alguém que, de fato, alcançou o contentamento e se deu por próspero diante daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Ele declara: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti,
mas agora os meus olhos te veem. Jó não disse, eu tinha uma quantidade e perdi tudo, e agora eu tenho o dobro. Ele diz, Senhor, tudo que eu passei me fez conhecer mais o Senhor. Tudo que o Senhor me conduziu a passar me fez conhecer mais do Senhor. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. E aí, eu gostaria de encerrar, eu vou emendar o meu sermão para terminar com essa canção. Jó não cantou, restitui, eu quero de volta o que é meu. Jó, pega aqui o violão para mim, fazendo favor. Jó cantou a seguinte canção. Vamos estar encerrando dessa forma. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Eu nego em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. E sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. E sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida, Jesus. Que bom é tua vida